Estou aqui com um amigo muito querido de mais de 20 anos, que trouxe para uma conversa para tratarmos do assunto de cosmovisão bíblica e a construção da sociedade. Ele é formado tanto em teologia como em administração pública, é um conhecedor profundo do assunto, me abençoa, me enriquece, uma das pessoas que acredito que de forma mais sensata pode falar do assunto, meu amigo pastor Raulison Rangel, hoje pastor da Igreja Batista em Sevilha, na Espanha, né? Já nasceu nesse ambiente missionário, respira isso a vida inteira, mas foi pastor por muitos anos em Ponta Grossa, no Paraná, estado onde vivo. Aliás, a igreja começou por conta da nossa ligação, é hoje uma das nossas igrejas, Comunidade Alcance, lá em Ponta Grossa. Raulison tem me abençoado muito, eu apelido ele de uma enciclopédia ambulante, um conhecedor de assuntos gerais, mas nessa área que nós vamos conversar, de fato é aquilo que podemos chamar de expertise. Inclusive, eu pedi a ele que gravasse um curso que nós disponibilizamos na nossa escola Orvalho, com o título Cosmovisão Bíblica e a Construção da Sociedade. Né? O curso é rico, é abrangente, está dividido em 4 módulos. No primeiro ele fala da necessidade de uma cosmovisão bíblica, no segundo, pilares da sociedade, terceiro, em busca da democracia, e o 4º módulo é os 10 mandamentos e a sociedade moderna. Então, acredito que todo cristão, pessoas estão norteadas aí pelo que nós chamamos não só do pensamento cristão, a cultura judaico-cristã, mas o que vamos definir como pensamento bíblico. Precisa de um entendimento, né? Nós precisamos entender que Deus nos criou como indivíduos, mas para que vivêssemos numa perspectiva coletiva, social, e o entendimento daquilo que diz respeito à sociedade, não só a parte espiritual da igreja, mas natural de toda a sociedade, é fundamental, né? Não apenas para que a gente sobreviva, mas principalmente se nós tivermos uma mentalidade de construção, né? Positiva, de avanço, de conquista. Então, Raulison, uma alegria ter você nessa conversa, passando aqui pelo Brasil, e a gente poder registrar isso para abençoar o nosso povo. Eu sei que é muito difícil resumir tanta coisa numa conversa, e mais do que isso, eu quero que você, de alguma forma, me ajude aí a estimulá-los, não só a absorver o que nós vamos falar aqui, mas, de repente, até ir atrás dos seus cursos e fazê-los. Todo mundo sabe que nem a nossa intenção é comercial, muito menos a sua. Aliás, se servir de estímulo hoje, o investimento que fizerem no curso é uma forma de abençoar, suprir o ministério de quem está lá no campo missionário, mas a nossa intenção é que o conteúdo, né, a mensagem possa ser vista como importante. Então, vamos tentar ajudá-los a enxergar isso. Perfeito. Tranquilo, tranquilo. É muito importante o conhecimento desse assunto. Minha grande dificuldade é entender ou aceitar o fato de que a igreja não trata esse tema. Eu, como alguém que você chamou de especialista, eu acho que eu ainda preciso trabalhar muito para ser um especialista, mas a minha grande dificuldade, a minha tristeza, eu posso dizer assim, é perceber que muita gente não dá a mínima para esse ponto, né? Você acredita que, além da distinção que a gente faz de espiritual, secular, o fato de que não dá para mexer nesse assunto sem tocar em política, e não estou falando de politicagem, porque esse é o ponto que acho que mais desgasta. Você acha que isso é uma das coisas? Sim, ou a negligência se deve a outros fatores? Eu acho que sim. Eu acho que a gente sempre confunde. E esse é um dos problemas. Há uma confusão entre o que é a política, e vamos dizer, a arte da política, como os clássicos chamam, e a política partidária, ou ideológica, ou a politicagem, como você está falando. E essa confusão atrapalha a igreja a entrar nessa compreensão para poder exercer o seu papel de influência. Eu gosto muito de usar um texto bíblico. Quando Jesus foi levado aos céus, em Atos capítulo 1, os apóstolos ficaram lá parados olhando para o alto, né? E eles devem ter ficado lá bastante tempo, porque foi necessário que os anjos viessem para dizer: ei, o que vocês estão fazendo aqui? Então, o que vocês estão olhando para o alto? Né? Vão para Galileia, onde ele disse que vocês deveriam ir, e fazer o que ele disse que vocês deveriam fazer. Porque eu creio que a igreja está olhando para o alto. E está olhando para o alto há muito tempo. A gente tirou os olhos da terra e da nossa responsabilidade com o planeta.
a responsabilidade de brilhar, de ser luz, de ser sal na terra, de transformar a realidade onde a gente está, porque a gente está olhando para o céu, esperando a volta de Jesus, que vai acontecer. E que devemos esperar. E que Mas devemos não pode esperar. ser usada como desculpa uma negligência aqui. Exatamente. Então, vai O acontecer. mesmo Paulo que dizia, nossa pátria está no céu de onde esperamos Salvador, dizia, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Né? Então, assim, Exatamente. que uma coisa não seja a razão para a omissão da outra. Exato. Mas Então, a igreja desistiu de trabalhar porque Jesus vai voltar. Então, em nome de algo que é verdadeiro, nós sacrificamos outro, não sei se a outra você é parte. desse tempo em que alguns pastores até aconselhavam as suas ovelhas. Eu vi isso pessoalmente. Pastores dizendo, meu filho, você não precisa ir para a faculdade, porque Jesus vai estar voltando. A gente pergunta para ele por que o senhor casou. Aí eu vi isso, eu vi um outro pastor dizendo você precisa guardar alimento, estocar alimento, porque a grande tribulação vai começar e você precisa estar preparado para isso. Então, os nossos olhos postos no céu acabaram retirando os olhos da responsabilidade que a gente tem com a terra, com as pessoas. Você falou muito bem na introdução que nós muitas vezes olhamos como indivíduos e esperamos a nossa salvação no Senhor, esperamos chegar ao céu, etc. E nos esquecemos que a gente vive em comunidade e que, de alguma maneira, essa comunidade precisa ser impactada pela luz que brilha na gente. Então, eu vejo como uma responsabilidade enorme que nós, como cristãos, possamos discipular nossa nação. Quando eu analiso esse texto de Mateus 28, na verdade, ali no grego, né, o texto não diz assim, discipulem indivíduos, vão e façam discípulos indivíduos das nações. Ele diz, discipulem as nações. Como é que você discipula uma nação? Você tem que fazer com que suas instituições reflitam o que eu ensinei. Você tem que fazer com que as relações das pessoas reflitam o que Jesus ensinou. Você tem que fazer com que as famílias sejam construídas conforme Jesus ensinou. Isso é discipular uma nação. Então, a orientação de Cristo naquele texto para a gente não é simplesmente vão e façam indivíduos discípulos de cada nação. Não, façam das nações discípulos de Jesus. A gente precisa colocar valores e princípios cristãos, você falou da visão judaico-cristã, nas nossas leis, por exemplo. Cara, a gente está reclamando o tempo todo do que estão fazendo com a gente, das leis que são aprovadas, do casamento assim, do aborto ali, do imposto lá e tal, e a gente não lembra que se a gente tivesse discipulado a nossa nação, esses valores estariam lá. E os valores de Cristo estariam lá, e não esses valores humanistas e materialistas que a gente chama também de seculares. Então, o discipulado de uma nação passa por esse entendimento de que eu estou aqui para transformar a região onde eu vivo, o lugar onde eu vivo e, por extensão, a minha nação também. Bom, o ponto de partida é que a gente tem que entender a nossa responsabilidade está sendo negligenciada. E muitas vezes o que a gente usou algo que é bíblico legítimo, mas da forma errada. Então, por exemplo, a gente tem que estar pronto para partir, não sabe que hora vai morrer. Exatamente. Mas isso não significa desistir de viver. De jeito nenhum. Então, porque eu estou pronto para morrer a qualquer hora, eu não tenho um planejamento de vida, eu não tenho sonho, eu não tenho... Então, assim, digo isso porque alguns que tentaram reformar essa responsabilidade parecia desdenhar da vinda de Jesus e isso faz com que outros se fechem. Então, nós temos que sonhar, é o ápice da redenção. Agora, nós não sabemos quando acontece. Enquanto a gente se prepara espiritualmente para isso, parte da preparação, porque a palavra nos mostra que o Senhor é paciente, quando Pedro está falando porque ele não veio, porque ele quer que o maior número se salve. Aí a gente, esperando ele voltar, não evangeliza. Então, assim, é contraditório, mas deixando claro que nós não estamos nem desdenhando da importância da vinda, nem de estar pronto, Jamais. mas a gente tem que ter plano e responsabilidade. Jamais. Então, assim, o que para cumprir a responsabilidade a gente precisa? Acho que o primeiro ponto é entender não só que a gente tem a responsabilidade, mas a importância, o impacto. A gente está reclamando de algo que a gente não participou, não ajudou a construir. Exatamente. Mas no passado a gente já foi melhorzinho nisso. Já. Porque as universidades que hoje estão no controle de gente que pensa totalmente diferente, nasceram onde? Né? Então, assim, você Deixa já... eu pegar esse ponto aí que você está falando. Não, eu quero, porque foi você que o primeiro que me fez pensar nisso lá atrás, anos atrás. Eu vou ligar com isso aí que você estava falando das universidades, mas
Olha só, você tem uma palestra, um sermão que me impacta muito, eu o ouvi há muitos anos, que é sobre a nossa responsabilidade como pais. Você fala sobre Ezequias, o rei. Uhum. E o rei que, quando soube que o reinado dele ia acabar, ele fica, pelo menos eu vou viver Não bem, vai ser no meu não vai dia. ser nos meus dias, meus filhos que se lasquem, né? Mais ou menos assim, na nossa versão mais moderna. Essa é uma responsabilidade tremenda, porque nós, como cristãos, estamos pensando numa geração só, é isso? Quer dizer, eu estou pensando em viver bem com a minha esposa e o que eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos, Por meus bisnetos. e para os meus bisnetos e para o meu vizinho. Quer dizer, eles sei lá, a minha responsabilidade é construir isso. E eu estou virando as costas para eles. Agora, você falou muito bem sobre isso das universidades. É um dos muitos pontos, porque você está falando como a gente dissemina valores, né? Não, mas as universidades, A igreja como já você teve falou, nasceu aí. Ela não chegou onde deveria, mas nós já retroagimos em relação ao que já tivemos. Mas deixa eu te falar um negócio. Das primeiras 110 universidades americanas, 106 foram começadas por igrejas ou por cristãos. Das primeiras 110. 106 de 110. E a gente está falando de toda a Ivy League. As maiores e melhores universidades foram começadas por igrejas ou por cristãos. A universidade preparava, claro, como sempre, preparava as diversas especialidades. Mas a matéria básica, central, chamada A mãe. mãe de todas as disciplinas era Teologia. a teologia. Porque o médico tinha que aprender, claro, sobre medicina, sobre o corpo humano, mas ele tinha que aprender sobre quem fez o corpo humano, o propósito desse indivíduo, etc. E assim funcionava, por exemplo, para um advogado, o cara tinha que aprender leis, mas ele tinha que aprender sobre quem é a fonte das leis, qual é o propósito das leis. E o justo juiz. E exatamente, o que é justo e o que é correto. E por aí nós vamos. Cada uma das especialidades focava em Deus como Senhor, Criador, como centro e disseminador do conhecimento. Certo? Isso era a universidade. Inclusive os pastores. Porque os pastores não eram formados, até metade do século XIX, não eram formados em seminários. Não existia seminários. Os pastores eram formados nessas universidades. E eles tinham que estudar a teologia, que era o foco principal, mas eles também tinham que saber de economia, de medicina, de advocacia, sociologia. de direito, de sociologia. Eles tinham que aprender um pouco de tudo. Porque aqueles caras que eram formados ali, Luciano, não eram pastores de igrejas. Eles eram pastores das cidades. Eles eram pastores das comunidades. Eles eram pastores do comerciante, eram pastores do advogado, eram pastores do político, e eles tinham que saber dar pitaco nessas vidas, um pitaco divino nessas vidas todas. Então, essa formação teológica era aliada a uma formação mais eclética para que eles, como pastores, pudessem fazer o que a gente precisa fazer como pastor dentro da eclésia, discipular a sociedade. Então, esses pastores discipulavam a sociedade, cada um no seu campo. Agora, o que aconteceu? Em 1859, foi lançado um livro muito importante, revolucionário na ciência e, inclusive, nas universidades. A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Por que esse livro foi importante e qual é o marco do lançamento desse livro? O que ele causou? Antes, nós estamos falando do século XVI agora, Galileu Galilei tentou uma revolução científica, quando ele disse que era a Terra que girava ao redor do Sol, né? A posição heliocêntrica e não geocêntrica. Quando ele tentou fazer isso, a Igreja Romana entra de sola e diz para ele, não, você não pode falar um negócio desse. Por que não? Porque a Terra precisava ser o centro, porque o centro da Terra era Roma e o centro de Roma era a Igreja. Então a Igreja era o centro do universo. Se Galileu diz que não... O centro do universo muda? A igreja já não é o centro do universo. Então a igreja entra de sola, quer excomungar o cara volta atrás e diz, ele muito inteligente, eu faria a mesma coisa, ele diz, não, tá bom, tá legal, a Terra é o centro mesmo e tal, mas dizem as histórias que ele falou para o cara que estava do lado dele, mas que é o Sol que está no meio, é o Sol. Aí ele ficou o resto da vida preso, etc. Na mesma época dele, um cara chamado Kepler, lá na Holanda, já protestante, que não tem um compromisso com a igreja, faz as mesmas descobertas.
E a influência dele sobre a ciência é muito grande. Qual é a diferença? O que acontece aí? A igreja, que era a voz de Deus, o representante de Deus na Terra, errou. O que Kepler mostra é que a igreja, a voz de Deus, representante de Deus, que fala por Deus, errou. Não é isso. Com esse pensamento, que depois foi gerar toda a parte do... fortaleceu o renascentismo e depois veio o iluminismo veio justamente baseado nisso. A ciência e a razão falam mais corretamente do que a igreja. E como igreja é igual a Deus, Deus está errado. Deus está errado. E aí chutamos Deus para fora da ciência. Chutamos Deus para fora da ciência. Só que não havia nenhuma base científica para dizer Deus não mexeu na criação. Deus não fez isso. E esse negócio foi se arrastando. Dois lados foram se formando, uns apoiando a igreja, outro apoiando a igreja e o seu pensamento, inclusive a igreja protestante, e outros apoiando mais a ciência. Quando entra Darwin, alguns séculos depois, Darwin dá uma prova, vamos dizer assim, hoje a gente sabe que é pseudocientífica, mas naquela época ainda é teoria, uma prova foi contundente de que Deus, na verdade, não teve nada a ver com isso. De que esse negócio foi geração espontânea e que houve... Cara, quando isso chega nas universidades, os dois blocos se definem. Aí a gente tem um bloco de fundamentalistas, que são aqueles que ficam com a palavra de Deus, com a escritura, e a gente tem um bloco de liberais. Não o liberal na economia, né? O liberal na academia. Então, a gente tem um bloco de liberais. Liberais contra fundamentalistas. Nesse momento, o meio acadêmico passou a rachou. O que os fundamentalistas dizem? Vocês ficam aí com a ciência e nós tiramos a teologia das universidades. Nessa época, se você for estudar, começaram a aparecer os institutos bíblicos, os seminários, as escolas bíblicas. Que promovessem a formação exclusiva. Formação única e exclusiva do teólogo para a igreja. O cara deixa de ser pastor da sociedade para agora ser pastor da igreja. A igreja sai da sociedade e de ter aquela influência que deveria ter para ser um nicho espiritual, transcendente, sobrenatural, etc., não comprovado pela ciência. Então a gente entrega nas mãos dos humanistas, dos materialistas, dos secularistas, se você quiser, a gente entrega nas mãos dele o governo da sociedade. Eles expulsam a teologia, a gente garra a teologia, faz os seminários, e a partir daí a gente tem uma dissociação. A igreja passa a não servir mais à sociedade. A sociedade é servida pela academia. Toda a construção de leis, de tudo que tivemos que determinou o desenvolvimento do Ocidente começa... Exatamente, porque até essa época, metade... E claro, a influência segue até hoje, mas começou a partir daí a decair, a diminuir. Exatamente. Quando a gente fala de política, se eu não estiver fugindo do assunto antes da conclusão, todo mundo tem aquele medo que mistura partidarismo, candidato, a bagunça que é feita em muitos lugares, mas qual a origem da expressão política e do pensamento? Porque não dá para a gente falar de construção de uma sociedade, a sociedade tem que ser regida por lei, tem que ter governantes, tem que ter os que aplicam a justiça. Como que a gente ajuda o cristão a pensar que isso não é essa coisa tão vil como ele acha e que tem que ser resgatada e reconstruída? Há um pensamento dentro dos estudiosos dessa área sobre quando surgiu o Estado. E a Bíblia tem uma opinião a dar sobre isso. E eu gosto muito disso. Claro, a gente pode falar da questão filosófica ou da teoria geral do Estado e o surgimento do contrato social, etc., as diversas opiniões, né, que a gente vê ao longo da história. E eu acho isso muito legal, acho importante e a gente precisa estudar. Eu estudo isso. Mas, como a gente está falando para um grupo de pessoas interessados no que a Bíblia fala, então eu vou para esse lado. Não desprezando o outro de maneira nenhuma. Quando Deus tem que julgar Adão e Eva pelo pecado, ele usa a única constituição que já existia. O Senhor estabeleceu uma constituição na criação. Ela tinha um artigo e um parágrafo único.
O artigo era, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Menos dessa. Parágrafo único. Menos dessa. E o Senhor, então... E se comer, se comer, vai dar ruim. tem a regulamentação. Se comer, vão morrer. Só que o Senhor não regulamentou com detalhes, porque ele não disse como morrer, quando morrer, né? Ele só disse, vai morrer. Então, quando o Senhor julgou, ele determinou quando e como morrer. Mas ele mesmo julgou a desobediência à lei estabelecida. Mais tarde, Caim mata Abel. Por que o Senhor não matou Caim? Porque não havia lei. Não havia nada que dissesse, se você matar seu irmão, você vai morrer. Então, Deus é justo, cara. A gente tem que lembrar disso. Ele podia matar Caim? Claro que podia. Ele podia matar todo mundo e começar de novo. Mas ele é justo. Então ele disse, não posso matar Caim. Porque eu não tenho uma lei que diga proibido matar. Então, a partir desse momento, Deus julga Caim e diz, olha, você vai estar apartado, porque se você ficar aqui, pode ser que você mate de novo. Então, ele separa. E a gente já vê que alguém que desobedece à lei precisa ser separado. Né? Beleza. Mas, mesmo assim, não existe outra lei. Deus não dá uma regulamentação. Quando a coisa complica, a coisa fica feia, e o Senhor tem que destruir a humanidade com Noé, também não tem lei. Então, o Senhor diz, eu vou ter que refazer essa encrenca. Ele desce e ele mesmo toma uma providência, separa a humanidade para não destruir toda a humanidade, e ele julga a humanidade, condena a humanidade, pune a humanidade com a morte. Perfeito. Agora, quando chega Noé e Deus se revela a Noé e lhe dá a mesma orientação que deu para Adão, o Senhor diz para ele, acrescenta algumas coisas naquela orientação. Uma das coisas que o Senhor acrescenta é que se você derramar o sangue de um homem, seu sangue será derramado por um outro homem. Antes de recomeçar a sociedade. Aí surge o Estado. Porque Deus disse, eu julguei Adão e Eva. Eu julguei Caim. Eu julguei o povo na época de Noé. Agora vocês se julguem a vocês mesmos. De acordo com os parâmetros. E aí o Senhor estabelece um primeiro parâmetro. Ele não dá todo o parâmetro. Ele estabelece o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é, se você morrer, tem que morrer. Se você matar, tem que morrer. A gente olha isso na simplicidade da leitura e não pensa no que está por trás. Para você matar o cara que matou, primeiro, você tem que ter uma testemunha. Porque o cara morreu, então alguém tem que ter visto. Para você ter uma testemunha, você vai precisar ter uma investigação. Você vai ter depois um grupo de pessoas que vai julgar se isso é assim ou não, se foi um acidente, se foi proposital, se não foi proposital, se realmente você merece morrer ou isso foi sem querer. Ou seja, Deus, quando dá essa orientação, o ser humano não pode simplesmente dizer, eu acho que você matou, tem que morrer. Não, eu tenho que saber se você morreu. Para isso eu preciso montar um sistema judiciário. E aí, que posteriormente, Deus na lei de Moisés também daria todo o combo, né? Já chego lá. Deus, não sei se eu estou ficando muito longo esse negócio, mas a história é muito legal. Vamos lá, porque... Aí Deus diz, olha, cara, vocês vão precisar se organizar de maneira a saber se esse cara matou mesmo, julgá-lo e condená-lo à morte, ou não. Então, o sistema judiciário é o primeiro elemento, biblicamente falando, do Estado. Porque você precisa julgar as relações humanas, que, na verdade, é o grande propósito do Estado. É manter o equilíbrio de justiça nas relações humanas. Definir leis, cumprimento delas e aplicação Exatamente. do juízo sobre quem não cumpre. Então, aí surge, na visão de muitos historiadores ou estudiosos bíblicos, aí surge o Estado. Porque a gente precisa de um sistema de julgamento para poder cumprir essa regra que o Senhor estabeleceu. Né? Agora, como Deus não deu nada mais, Deus não deu mais nenhuma orientação até Moisés sobre como as pessoas deveriam se relacionar. Eu vejo que o Senhor aí permitiu que o ser humano criasse os seus sistemas. Landa Cope fala algo muito interessante no livro dela, Template do Antigo Testamento. Template social do Antigo Testamento. Ela diz que o ser humano inventou 5 maneiras de estabelecer governo depois do dilúvio.
Uma maneira tem a ver com o poder físico. Então, eu sou mais forte do que você, então eu mando em você. E eu faço você fazer o que eu quero. Outra tem a ver com o poder financeiro. Então, eu tenho mais dinheiro com você, então eu contrato ele, e eles obrigam você a fazer o que eu quero. Né? Outro tem a ver com a consanguinidade, ou seja, eu governo sobre você porque meu pai governou sobre você, meu avô governou sobre você, então eu também tenho o direito de governar sobre você. Como nas monarquias. Como nas monarquias. Outra maneira de governo eu digo, eu governo sobre você porque Deus diz que eu tenho essa autoridade. Então eu me alio à religião, e a religião me respalda, e eu respaldo a religião diz, não, é verdade, Deus mandou ele governar, e eu digo, olha só, gente, ouça a religião, e aí eu construo um templo, dou os sacrifícios, etc. Então essa parceria me sustenta como governante. Faz sentido? Já vimos esse filme na história muitas vezes. E a quinta maneira não é dizer só Deus mandou ou Deus concorda que eu governe. A quinta maneira é eu sou Deus. Né? Então eu governo sobre você, os faraós egípcios ou os césares, né, do Império Romano. Nenhuma dessas 5 maneiras funcionou. Aí entra Moisés. Então, o que vem com Moisés? Com Moisés vem a resposta de Deus a essa frustração. Nada disso resolve. Porque nada disso dá liberdade, plenitude. Nada disso dá segurança ao ser humano. Justiça. Então, o Senhor vem com Moisés. E ao instituir a lei, o Senhor oferece ao ser humano a proposta dele. Mas o Senhor não obriga o ser humano a obedecê-lo. Porque lá atrás o Senhor disse, vocês se resolvam. Julgar a terra é problema de vocês. Mas Deus disse, caras, vocês estão tentando, não está funcionando. Então toma aqui, ó. Minha proposta é essa para vocês. Aí vem a lei de Moisés, que tem leis cerimoniais, que terminaram em Cristo, tem leis morais, que continuam permanecendo até hoje, mas também tem leis civis, que coordenam e constroem a sociedade. E que a gente precisa resgatar valores e princípios dessa lei civil para a gente construir a sociedade hoje. Uma sociedade que reflita o que o próprio Deus sonhou. A proposta do Senhor. É isso mesmo. E, de forma prática, o que a gente hoje precisa resgatar dentro de todo esse entendimento? Porque há uma construção, que nem o que nós estamos falando, cara, é uma construção lógica. A gente só não pode chegar a dizer, gente, sociedade é importante. Deus nos criou para viver em sociedade. Ele tem padrões que, mesmo que não obriga, são o melhor. Né? A lei de Moisés, mesclada com elementos cerimoniais, você vê que Deus seria o princípio de higiene sanitária, né? Impedindo desde um controle de lepra, de mofo. É impressionante ordens que Deus dá, que ao mesmo tempo que se mesclassem com outras perspectivas, era para preservar a própria sociedade. Como hoje, como igreja, podemos parar de entregar isso na mão de outros? Por exemplo, a igreja começou hospitais, não só universidades, e hoje, de alguma forma, a gente pensa, só vamos fazer uma visita de capelania, mas parece que a gente deixou de lutar por aquilo que melhora a qualidade de vida. Eu sei que nós não podemos usar isso como uma negligência para deixar de pregar o evangelho, mas a pergunta é por que isso não pode seguir combinado? Então, assim, qual o caminho prático que você imagina que hoje nós podemos começar? Eu acho que a base é a conscientização, mas como a gente poderia construir melhor a nossa sociedade? Uhum. A primeira coisa é entender que vale a pena e é necessário que eu me envolva nisso. Né? Não apenas por mim, pela geração, mas principalmente pelas próximas. Pelas próximas gerações e pelo meu próximo. Eu não amo o meu próximo. Eu não posso ver meu próximo sofrer e estar no culto tranquilamente. Então, eu preciso me envolver nisso para dar ao meu próximo a melhor qualidade de vida. Porque eu amo o meu próximo. Então, essa é a orientação que o Senhor nos dá. Então, primeiro por isso, essa conscientização de que eu tenho um papel que vai ter um impacto em mim, vai ter um impacto na minha sociedade agora, mas também vai ter um impacto nas gerações futuras. Segundo, eu preciso compreender que Deus tem um interesse nisso.
Se eu achar que Deus não quer que os homens vivam bem, que Deus eu sirvo? E que Bíblia eu creio? Que Bíblia eu creio? 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo diz: antes de tudo, exorta a oração pelos reis e governantes, para que vivamos vida mansa e tranquila. Então, Deus está dizendo, eu quero interferir na sociedade, no governo, eu quero um resultado de vida boa para vocês. Isso mesmo. O problema é que alguns acham que ele mandou só orar, né? Só orar. Mas não, a gente tem um papel a desempenhar. Bom, vamos lá. Vamos começar pelos personagens bíblicos. Você já reparou que a maior parte da Bíblia, ou uma grande parte da Bíblia, tem a ver com política? Tem a ver com política. O livro de Josué é sobre o quê? Política. Guerra, política. O próprio José, que no livro de Gênesis impacta o mundo dos seus dias. Política. Foi só, teve uma revelação, tudo começa em Deus, Claro. mas como ele executou? Política. Depois você vai. Esther. Governo. Daniel. Neemias. Daniel. Esdras. Primeiro, os livros históricos. Primeiro, reis. Segundo, rei. Rei é o quê? Crônicas. Primeiro, crônicas. É sobre o quê? A história dos governos. A história dos governos. É o registro político. São as atas. E quando se fala da bênção sobre determinados governos, nunca era só uma boa vida espiritual, mas como a prosperidade natural estava relacionado com esse bom funcionamento. Exatamente. Deuteronômio capítulo 4, os primeiros versículos vão falar justamente sobre isso, que as nações vão olhar para vocês e vão dizer assim, uau, que povo existe que tenha nações, que tenha leis tão justas como estas que esse povo tem. Por quê? Porque o impacto das leis do Senhor faria com que as pessoas ao redor, as outras nações, desejassem as leis que eles tinham. Então, você vai lendo a Bíblia e você vai percebendo que a política está presente o tempo todo. Cara, se você lê Amós trata do quê? Da injustiça na sociedade. Isso é política. Isso é política. A gente precisa entender esse aspecto. Então, Deus está preocupado em que haja justiça. Em que haja justiça. Esse é o propósito de Deus nas relações humanas, justiça. E Deus castiga quem? O injusto. Quer ver? Ezequiel, quando fala sobre que o Senhor estava procurando uma pessoa para colocar na brecha, lembra do texto, né? Uhum. Se você for ler o contexto de Ezequiel, capítulo 22, o Senhor está falando assim, os líderes políticos falharam, estão errados. Os líderes religiosos, aí ele fala de profetas e sacerdotes, estão falhando. Ele vai falar dos líderes da sociedade, empresários, as pessoas, os comerciantes, etc. Esses estão falhando. Quer dizer, está todo mundo falhando. O povo, o cara tá deitando com a esposa do pai, ou adulterando com não sei quem. E o Senhor então vai dizer assim, está todo mundo falhando nessa sociedade. Eu preciso de alguém que se coloque na brecha para eu não destruir isso. E esse brecha não tem tanto a ver com intercessão quanto a gente pensa, mas tem mais a ver com a reconstrução disso que foi perdido. Preencher a lacuna. Preencher essa lacuna de pecado, o pecado que fez esse buraco, e agora a gente precisa restaurar isso, como reis, como líderes políticos, como líderes sociais, como líderes religiosos, como sociedade, etc. Na prática, então, não sei se você ia fazer uma pergunta. Eu quero que você conclua. A pergunta é, porque assim, a palavra política ficou tão desgastada, a gente esquece da origem. A palavra polis, palavra de uma cidade, normalmente cidade-estado. Tinha o politeia, que era a maneira de conduzir, a palavra antiga, que é a raiz da palavra política, ou seja, que é a ideia de conduzir a cidade ou sociedade da época. Uhum. E essa ideia de palavra política no seu cerne, você é um consultor político, não falei isso antes, da gente tentar evitar o desgaste da palavra, eu acho que essa própria reconstrução a gente precisa pensar, olha, tem alguma coisa de positiva certa a ser arrumada e não só a coisa desgastada que a gente misturou para ser evitada. Porque se os crentes ficarem olhando para a política como inimigo, nós não vamos consertar o que precisa. A gente vai jogar o bebê com a água do banho. Exatamente. Mas, por outro lado, essa separação, entendendo, poxa, nós estamos falando então do conjunto de leis, nossa preocupação é o sistema de governo que existe, como que a gente influencia isso, eu acho que fica mais fácil. Então,
se você arrematando puder costurar isso, também eu acho. A pergunta é o que a Bíblia diz sobre esse assunto, e é aí que a gente entra. Porque não precisa falar já, mas já vou deixar a pergunta assim. E Jesus se preocupava com política? Tá, vamos falar sobre isso. Que essa é das mais ouvidas, né? Essa é. O que a Bíblia diz sobre o assunto é talvez a maior necessidade que a gente tem. Você pode preparar o cidadão, né, o crente, numa perspectiva cidadã, para exercer um papel político, desde do seu condomínio, né, até uma posição política onde ele foi eleito, um representante político. Mas a gente, às vezes, prepara o cara na área técnica, então ele vai para uma universidade, faz uma administração pública, ou faz ciências políticas, etc., e é muito bom. A gente, como igreja, exige uma postura e um posicionamento ético. Honesto, prestação de né? contas. Exatamente, e que é muito bom. E a gente nem todos exigem também, diga-se de passagem. Mas a gente para aí. Eu acho que tem um terceiro elemento que a gente precisa acrescentar, que é o que a Bíblia diz sobre esse assunto, que aí é o que eu chamo de cosmovisão bíblica e política. Que não tem a ver com esquerda ou direita, não tem a ver com uma ideologia para cá, outra para lá. Tem a ver com o que realmente o Senhor estabeleceu. Algumas vezes eu recebi porque hoje, nesse pacote partidário, a gente fala, vou escolher o menos pior. E tem gente aqui que tem áreas que são totalmente reprováveis que defende. Totalmente. A nossa preocupação tem que ser o que a Bíblia diz sobre esse direito. Eu recebo algumas críticas muito fortes da turma da direita, né? Vou usar essa expressão ideológica, ou esse espectro político, porque quando eu falo, por exemplo, sobre o que a Bíblia fala sobre divisão de terra e do direito que Deus deu a cada ser humano de ter a terra e que o Estado deveria resolver esse problema. Mas eu recebo pancada de todo lado da esquerda, ou do lado da esquerda, nesse espectro político, quando eu falo de outros aspectos, por exemplo, sobre a importância... Respeito à vida e o aborto. O respeito à vida, ao aborto, a meritocracia, que a Bíblia é clara em relação a isso. Então, eu não me importo de receber isso, porque a crítica não é a mim, a crítica é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, eu não me sinto ofendido, porque eu leio a Bíblia e eu digo o que a Bíblia está dizendo sobre esse assunto. Então, o político cristão, ou alguém que quer intervir na sociedade como um bom cidadão, ele não pode só ter um bom preparo técnico, ter uma boa conduta ética, mas ele precisa também saber qual é a opinião de Deus. O que Deus tem a dizer sobre esse assunto. Uhum. E isso é poderoso, né? Ou seja, em suma, nós estamos errando não só nas escolhas que fazemos, mas na preparação dos candidatos que deveriam ser as boas escolhas. Eu vejo hoje um movimento muito interessante de cristãos e de igrejas buscando trabalhar a preparação das pessoas. Mas a gente precisa preparar não só para serem eleitos, a gente precisa preparar para as outras áreas, porque dentro da administração pública você tem cargos eleitos, que são elegíveis, você tem cargos comissionados e você tem cargos concursados. Quem, na verdade, sustenta o Estado são os cargos concursados. Quem faz a roda girar é quem está lá há 20 anos, há 30 anos. E essas são as pessoas que sabem, lamentavelmente no nosso país, os caminhos da corrupção. As brechas todas do sistema. Todas as brechas do sistema. E são quem normalmente convidam os concursados e os comissionados a fazer parte do projeto. Então, a gente inclusive os eleitos. Inclusive, a gente precisa, os eleitos e os comissionados, a fazer parte do esquema dos desse esquema. Então, nós precisamos colocar lá dentro pessoas concursadas. Eu tenho que estudar e ensinar o povo da minha igreja a estudar e se preparar para ser um funcionário público. E ser sal e luz. Ser sal e luz lá dentro. E fechar essas brechas. Trancar essas brechas. Eu preciso... Hoje não adianta você ter alguns governantes, em algumas áreas que realmente não tem controle nenhum pelo resto das engrenagens, né? A nossa última eleição, por exemplo, foi definida por quem está lá vitaliciamente. Você já reparou? Quem foi que definiu a eleição? É quem vai morrer no cargo.
Não foram os eleitos na Câmara. E Não foram os eleitos no Senado. E que, dependendo do nível de reforma, eles também perdem tudo o que tem. Exatamente. Quem não foram os eleitos, não foram os do Senado, não foram os da Câmara. Quem definiu como é a nossa eleição foram os caras que estão lá para sempre. Então a gente precisa colocar gente lá que fique para sempre, ou até o fim da vida. Essas são as pessoas que a gente começa a pensar em preparar. Para depois, claro, os legisladores, a gente vai preparar essa turma nesses 3 aspectos, técnico, ético e bíblico. E sem contar aqueles responsáveis pelo funcionamento, responsável, digo, indiretamente da sociedade. Poxa, um bom diretor de uma empresa que fortalece o sistema econômico, que gera serviço, produtividade, porque assim, a gente deixou de influenciar para todas as áreas, né? Para todas as áreas, é verdade. Agora, você pode falar da parte empresarial, investimento profissional liberal, escola, etc. Mas isso ainda está amarrado ao Está amarrado à sistema. política. Porque tudo é político. A camisa que você usa, a camisa que eu uso, o sapato que eu uso, a cadeira que a gente está sentada, a iluminação que a gente tem aqui, os livros que estão aqui, vocês pagam impostos para poder... Tudo isso tem imposto, tudo isso tem legislação, tudo isso tem regra, tem regulamentação, tudo isso. Tudo está relacionado ao Estado. 8.000 leis são feitas no Brasil todos os dias. Todos os dias. Estamos falando de todos os níveis, né? Todos os Nacional, níveis. estadual, municipal. Todos os dias. 8 8.000 mil leis são feitas no Brasil. Leis simples, como dar nome para uma rua, por exemplo, ou leis mais complexas, como uma reforma tributária. Mas 8.000 leis são feitas no Brasil todos os dias. Ou seja, a política está envolvida na nossa vida o tempo inteiro. Na construção de um templo, na estrutura do templo. Aprovações, regulamentações. Tudo. E Jesus? Em algum momento eu preciso que você fale de Jesus. Tá bom, vamos lá. Tem um evento, aliás, tem vários eventos onde a gente vê Jesus tendo que se posicionar politicamente. Embora ele não diga isso, né? E eles não tinham política partidária, não tinham, então não adianta eles tentar tinham pensar partidos, nesse sistema. Sim, mas não tinham o que a gente chama de sistema, política partidária num sistema. Mas então, vamos falar de Jesus preocupado com o político naquele sentido um pouquinho mais... No ambiente dele. Bom. O sistema de governo, o pacote, ideologia geral. Tem um evento em particular que eu uso como modelo da preocupação de Jesus sobre esse assunto, que é a confrontação que Jesus sofreu com relação a dar o imposto a César. Mateus 22. O texto começa dizendo que os herodianos, que é um partido político, aliás, esses grupos vieram se juntaram aos fariseus, herodianos, saduceus. Então, lá diz que os herodianos se juntaram aos fariseus para poder testar Jesus. E não misturava com os saduceus, então tinha todos os partidos. Exatamente. Então, aí eles foram testar Jesus. Mas testar Jesus em quê? A gente usa esse texto, e quem não tem pecado que lance a primeira pedra, para falar sobre dízimos e ofertas na igreja, a entrega a Deus o que é de Deus, a César o que é de César e tal. Não está errado, eu acho que tem a sua aplicabilidade aí, mas o texto é totalmente um questionamento político, social e tributário. Então, eles... Diante de pessoas em público, para o que Jesus falar, ele está enredado. Exatamente. Então, quando eles perguntam a Jesus, é lícito? Ele responde, claro, o Senhor é impressionante, ele diz, me dá uma moeda. Aí deram a moeda para ele. Ele perguntou, de quem é essa imagem? É de César. Bom, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com essa afirmação, Jesus fez 3 afirmações políticas. 3, muito fortes, para aquela época. Lembra que César era o representante do Estado totalitário. César era dono de tudo, dono de todos, César era Deus, Senhor. Ele tinha a propriedade de tudo, ele era o Curios, tanto quanto Jesus era declarado Curios, aliás, foi por isso que os cristãos foram mortos. Porque seguiam um outro Curios, um outro senhor. Exatamente. Não foi porque eles tinham uma outra religião, porque o Império Romano era cheio de religiões. A primeira coisa que Jesus falou a separar Deus de César é que César não é Deus. É isso? A primeira coisa é essa. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está dizendo, César, você não é Deus. Ainda que tenha direito a um tributo. Você não é Deus.
A segunda coisa que Jesus diz é: César, você não é dono de tudo, porque Deus é dono de outras coisas. Tem coisas que você é dono, das quais você é dono. Mas tem coisas que não. Então, Jesus está dizendo assim: você, o Estado, primeiro, não é Deus. E segundo, você não é proprietário de todas as coisas. E em terceiro lugar, Jesus diz: dá a César o que tem a imagem dele. Mas o que tem a imagem de Deus, você dá para Deus. O homem. O homem. Você não é dono do ser humano. Essas três informações são fundamentais. Porque é um confronto político. Isso não é só religião ou espiritualidade. Isso é Jesus dizendo: os poderes do Estado são limitados. O Estado não é a divindade que supre todas as coisas, não é o dono de tudo e de todos, porque Deus é dono do homem. E a ideia de Jesus ao fazer essas afirmações não é só criticar o como era, é sugerir como tem que ser feito. Exatamente. Ou E seja, aí você... nós, discípulos dele, temos que lutar para que o que ele comunicou seja implementado. Exatamente. E aí eu tenho que lutar, dizendo: o Estado não pode ser dono de tudo. O Estado não pode ser dono das pessoas. Bom, há pouco tempo, uma procuradora lá em Brasília fez uma afirmação gravada, tá no YouTube, você pode procurar, ela dizendo: o Estado é dono das crianças. As crianças pertencem ao Estado. Ela afirmou isso. As crianças pertencem ao Estado. Veja aí. Tá, aí eu voto em pessoas que pensam como ela, que é um espectro, hoje no Brasil, um espectro distinto do que a palavra de Deus fala, porque eu não entendo. Então, eu estou dando um voto para um pensamento que vai dizer que o Estado é dono das pessoas, quando Jesus está dizendo: não, o que tem a imagem de Deus é de Deus. Aí está, então, um posicionamento político do Senhor Jesus muito claro que as pessoas desconhecem, porque a gente está olhando para o céu. Então, a gente lê a Bíblia olhando para o céu. A gente precisa ler a Bíblia também olhando para a terra. Eu gosto de dizer: a cabeça no céu e pé na terra. Né? Não dá pra... Raulis, nós temos um episódio, eu não quero me estender muito, mas que a gente conversou antes, eu acho que vale mencionar, que é João capítulo 8. Uhum. Trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés, enquanto o Estado de Israel era independente, era a Constituição. Quando eles estão debaixo do governo de Roma, eles não podem, tanto que eles entregam Jesus para Pilatos, porque não pode matar. Uhum. Então tem toda uma jogada ali, porque tem as leis internas, que para eles não são só culturais, são espirituais, a sua Bíblia tem uma impossibilidade, mas eles estão debaixo de um outro sistema de lei. E eu acho que tem algo muito interessante acontecendo ali. Né? Porque quando chegam para Jesus, Moisés mandou matar, o que é que o senhor vai falar? Pois é outra armadilha. Política. Outra armadilha política. Porque, nesse caso, tentaram pegar Jesus legalmente. Fizeram isso tentando para ter de que eu acusar. Então, é uma armadilha legal diante de um sistema político com o qual Jesus também convivia. O dar a César o que é de César era tributário. E agora nós estamos falando de judiciário. Tá bom? Então, são duas áreas diferentes que tentaram pegar Jesus. Pelas leis de Israel, enquanto Estado independente, sua Constituição, aquele tipo de crime merecia punição. Uhum. Debaixo das leis de Roma, não se pode punir. Uhum. E aí, eles jogaram ele numa saia justa. Se você... É isso mesmo, né? Se você obedece o que nosso povo tem, no mínimo culturalmente ou espiritualmente, você desrespeitou Roma. Se você defender Roma, você negou seu povo. Você negou seu povo. Então, a armadilha está aí de novo. Outra vez. E aí Jesus, claro, a solução espetacular do Senhor é dizer que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas aí a gente tem desdobramentos do plano espiritual, mas ele também está dando uma resposta prática, nós não podemos negar isso. Claro que sim. Porque, Luciano, o plano espiritual está em todas as áreas da nossa vida. E não vai sair. Em todas as áreas. Então, o que Jesus faz ali ele começa na conversinha dele ali, né, quem não tem pecado atire a primeira pedra, ele deixa que a coisa comece a funcionar na cabeça dessa gente. Ele não podia condenar essa mulher, por vários motivos. Pela lei judaica, ele não podia condenar a mulher. Porque ele não é testemunha. Porque ele não é testemunha. E porque o adúltero não estava lá.
O adúltero tinha que estar lá para ser apedrejado junto. E a testemunha do adultério. E a testemunha do adultério também não estava lá, ou não se manifestou. Porque quem tem que apedrejar e quem tem que atirar a primeira pedra é a testemunha, segundo a lei mosaica. A testemunha que viu tem que atirar a primeira pedra. Quando Jesus diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra, Ele já falou, já está faltando a testemunha. ele está falando para a testemunha. Cadê a testemunha? Cadê a testemunha? Ou, se a testemunha estivesse ali, ele já está desafiando e está dizendo assim, você está mentindo, você está pecando, por isso você não pode jogar a primeira pedra. Então, o Senhor ali já dá a volta no cara. Agora, veja, se ele condena a mulher, Roma cai em cima dele. Porque eles iam linchar a mulher ali. E era uma incitação ao homicídio. Eles iam linchar. Então, imediatamente, quando chegassem os soldados romanos, quem que linchou? Ah, foi aquele mestre lá que mandou matar. Então, Jesus já ia morto. Ele, ao fazer a menção ao pecado, ele conecta a lei mosaica com a espiritualidade, que você falou muito bem que neles estava muito bem conectado, e ele faz os caras retrocederem, dizer, opa, não podemos atirar essa pedra. Né? E precisamos criar uma distinção de respeito ao Estado e de temor. Porque Jesus diz para Pilatos, se eu quisesse, Deus manda 12 legiões e me livra, mas tipo assim, nunca houve o medo, mas sempre houve um respeito. E não deixou de ter crítica. Não. Mas aí terminando da mulher adúltera ali, quando termina tudo, Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Não tem acusadores, porque não tem crime. Não tem crime legalmente. E ele diz, eu também não te condeno. Eu não posso te condenar. Mas ele faz a abordagem espiritual e ética, moral, né, vamos dizer assim. Ele faz a abordagem espiritual e moral. Vai e não peques mais. Não dá chance de novo. Resolve essa parada. Você precisa mudar de vida. Jesus criticou algum governante alguma vez? Criticou, né? Herodes, aquela raposa. Então, pelo menos chamar de raposa a gente pode. E a gente precisa entender que respeitar a autoridade não significa uma concordância e nem não ter o poder de discordância. Então, por exemplo, os apóstolos receberam uma ordem de não pregar. Eles dizem, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Mas na hora de aplicar também a punição, eles se sujeitam. Não se rebelam contra isso. Então, assim, a gente tem que saber entender esse equilíbrio correto. Mas isso é uma outra conversa. Mas vou te passar uma outra história fantástica. Sabe os três amigos de Daniel, que deveriam se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor? E não dobrar. Se não me engano, Daniel 3. Daniel 3. Tem uma passagem ali, que eu estudei essa passagem, no hebraico, e é interessante, porque quando o rei chega para eles e pergunta, é verdade que quando tocou não sei o que, vocês não se dobraram e tal? Agora eu vou dar oportunidade para vocês se dobrarem, senão vocês vão ser mortos, assim. Aí eles falam para o rei, você não tem nada a ver com isso. A palavra que está lá é assim, sobre este assunto... Não necessitam te responder. Está desse jeito lá. Não é da sua conta. Não é da sua conta. Traduzindo. O que eu acredito e o que eu não acredito, não é da sua conta. Agora, se o senhor quiser matar a gente pelo que eu acredito, não tem problema. Porque se o senhor quiser, ele nos salva. Se não quiser, não salva. Eu não tem problema. sustento minha crença e você sustenta o seu sistema. Você não é dono da minha consciência e das minhas convicções. Você não pode limitar a minha liberdade de acreditar. Você pode limitar a minha liberdade de ir e vir, você pode me matar, mas a minha consciência você não é dono e você não pode limitar. Cara, isso é fabuloso, cara. E Raul, para a gente assim, tentar arrematar, eu queria muito que as pessoas, além de ponderar o que você está falando, que são apenas pequenos insights, elas pudessem ter um estímulo aí para, de repente, fazer o seu curso. Com todos os módulos. Como que você poderia, aí, palavras finais, encorajá-los e talvez falar de como os módulos se relacionam e a construção de todo o pensamento? Eu entendo, pessoalmente, depois de estudar tudo isso, e compreendo que a Bíblia não é só a minha regra de fé e conduta, mas ela é um manual de Deus para a construção de sociedades justas, pacíficas, felizes e prósperas.
justiça, paz e alegria no Espírito, que é o reino de Deus. Nós somos chamados a imprimir os valores do reino na nossa sociedade. Justiça, paz e alegria. Eu acrescento a prosperidade porque essa é a paz, o shalom de Deus sobre toda a sociedade, abordando tudo o que o shalom significa, que a gente já sabe. Ou seja, a paz não é só ausência de guerra e conflito, mas é o bom andamento. O bom andamento. Prosperidade que não é só econômica, é completa. Exatamente. Então, a estrutura de saúde, de educação, de relacionamento familiar, etc. De crescimento em todas as áreas. Então, a Bíblia é um manual para isso. Para a gente construir essa classe de sociedade. Então, no curso, eu trabalho justamente essa nossa responsabilidade, entendendo cada um dos detalhes. Quais são os pilares que Deus estabeleceu? Os 4 pilares que Deus estabeleceu para que a sociedade possa, do ponto de vista de Deus, possa ser essa sociedade justa, próspera, pacífica e feliz. Eu também, no curso, mostro como que o Senhor se preocupou tanto com a gente que ele, 1000 anos antes dos gregos, já tem todos os princípios da democracia descritos na palavra do Senhor. É só encontrar. E a gente tem um módulo que é sobre isso. Todos os princípios, Luciano, 1000 anos antes. A gente não usava essa palavra, obviamente, eles não usavam essa palavra, porque os gregos viriam depois, mas na época de Moisés, o que a gente muitas vezes entende como teocracia, não era uma teocracia. A gente chama de teocracia, mas era uma república hebraica constitucional. É diferente do que a gente imagina. A gente lê a Bíblia muito rápido. Inspirada pelos padrões divinos. Inspiradas. Tudo, está lá na Bíblia, tudo. Todos ou vários dos pontos principais da democracia estão ali, biblicamente expostos. E aí a gente estuda sobre isso. Aí faço um link com os 10 mandamentos e a sua aplicação hoje, né? O que significam esses 10 mandamentos? Não só o seu aspecto da Constituição. Não só esse seu aspecto moral. Na verdade, ela não é a resenha, ela é a semente. Porque a Constituição veio depois. Então, a partir desses 10, brotaram os outros 613. Okay. Mas aí a gente pega esses 10 mandamentos e vê a relevância deles para hoje. Não só o aspecto moral, mas o aspecto civil. Aspecto civil. Vou te dar um exemplo. Só um exemplo. Não dareis falso testemunho. Não é não minta. Mentir é errado. Falso testemunho. Mas ali é falso testemunho. Não está falando de mentir. Está falando do quê? De mentir no processo legal. Pá, pegou. Então nós estamos falando de um aspecto do judiciário. Não é só mentir. Funcionar de forma correta e justa. Não é mentir para um amigo, mentir para a esposa, para o marido. Não. É num aspecto legal que precisa funcionar bem. E para funcionar bem, você precisa falar a verdade. Por isso que se você não falar a verdade e a pessoa for condenada e for descoberto que você não falou a verdade, você sofre a mesma pena. Legal? Então, aí no curso a gente faz essa conexão toda aí com esses aspectos, né? E falo também um pouquinho sobre alguns aspectos históricos. Muito bom. Inclusive, voltando à diferença que você fez entre eu chamar de resenha e a semente. Porque a resenha era de eu pegar tudo, então tá, isso aqui não, é o ponto de partida. É o ponto de partida. Não é a recapitulação. Muito bom. É isso. Então é isso, gente. Essa conversa dá muito material para pensar, para refletir. Acho que vale a pena assistir mais de uma vez, mastigar, divulgar isso para outras pessoas, né, para que a gente ajude a ir criando uma reformulação do pensamento e de uma maneira muito especial para aqueles que, né, já absorveram isso e querem se aprofundar. Fica a minha recomendação do curso da Cosmovisão Bíblica e a construção da sociedade com seus módulos, e também temos na nossa loja ali da Orvalho o livro do Haulisson, Por Trás da Língua. Eu realmente gostei demais desse material desde o momento que o Haulisson escreveu e pediu minha opinião, tanto que a gente publicou e ainda distribui.
fica também aí o gancho para que você aproveite isso. Raul, muito obrigado pelo seu tempo. Que alegria. Que Deus siga te dando graça e entendimento para nos ajudar aí, né, a viver as reformas que nós ainda precisamos em todas as áreas da igreja e do impacto que ela precisa ter para a sociedade. Amém. Amém. Deus abençoe você e você que acompanhou até o fim, né? Muito grato pela sua atenção, que vai beneficiar você, a nossa sociedade. E mais uma vez insisto, não costumo falar isso, espalha. Vamos deixar esse tipo de entendimento alcançar e abençoar o maior número de pessoas possível.